Então, convencida de que a assessoria completa é incrível para você e para o seu cliente? Agora a gente vai conversar sobre os primeiros clientes. Para você que é cerimonialista e que ainda não fez nenhum casamento. E aí você fala, Raquel, eu tô adorando o curso, tô aprendendo tudo, mas e agora? Eu preciso de um cliente. Quem vai ser o meu primeiro cliente? Como que eu vou fazer o meu portfólio? Como que eu vou ter essa oportunidade? Então, eu falei, né? Te dei a dica da palavra-chave, oportunidade. O que eu acredito que seja o melhor caminho e foi o que eu fiz também. Eu, quando vim para cá, para a região dos lagos, né? Quando eu vim para Búzios e tudo, eu não conhecia ninguém. E as pessoas também não me conheciam. Então, o que eu fiz? Eu passei aquele ano todo trabalhando na escola e conhecendo as pessoas, fazendo muito network, mas não deixava de mandar para todos os meus contatos, falando, agora eu tô morando aqui, eu tô abrindo a empresa, se você souber de alguém que vai casar, ó, eu tô por aqui. Sempre fazia isso. Mandava para as amigas, mandava para todo mundo que eu conhecia, para toda a minha rede de contatos, falando que eu estava morando aqui na região e que eu estava com a empresa e que eu queria muito fazer um casamento. Tava louca para fazer um casamento, que se alguém soubesse de alguém que ia casar, para me mandar o contato. E aí aconteceu. Um casal de amigos estava casando e aí avisou para os profissionais lá deles também. Eu tenho uma amiga que agora é cerimonialista aqui, se você souber de alguém. E aí ele falou, né? Até o fotógrafo na época falou, eu sei de uma noiva que vai casar e não tem cerimonialista ainda. Me dá o contato da sua amiga que eu passo para a noiva e elas conversam. E aí, gente, foi assim que aconteceu. Eles passaram o meu telefone para a noiva me ligou. E eu fiquei muito feliz, né? É muito gostoso esse momento que você fala, é agora, né? E aí foi assim, o nosso primeiro casamento ali estava prontinho ali na nossa mão. Era uma noiva que também não tinha quase nada, ela já tinha a ideia das coisas que ela queria, mas ela ainda não tinha fechado nada. Então eu pude auxiliá-la em todo o processo, fiz a minha assessoria completa e foi muito, muito, muito bacana, assim. Foi muito legal. Isso já tem mais ou menos, vai fazer 14 anos, já tem 13 anos esse casamento. E somos amigas aí até hoje, né? Temos contato e foi muito especial. Então, o que eu digo para vocês é, não fez ainda nenhum casamento? Pode começar a divulgar para a sua rede íntima de contatos, porque ali, gente, um que conta com o outro, que comenta com o outro, que fala, que sabe, vai surgir a sua oportunidade. Essa é a primeira questão aí para você que ainda não tem nenhum casamento, né, marcado, né, para realizar, para organizar. Segunda oportunidade aí que você vai ter, divulgação. Você vai começar a trabalhar e você precisa ser vista. Raquel, mas como que eu vou fazer uma divulgação se eu não tenho nenhum casamento? Como que eu vou fazer um Instagram se eu não tenho nenhum casamento? Você vai fazer com inspirações. Você não vai precisar postar uma foto de um casamento em si, mas você pode fazer inspirações de decoração, você pode fazer inspirações de vestido de noiva, você pode fazer inspirações para um pré-wedding, você pode fazer inúmeras inspirações que vão atrair o seu público. Então, e aqui, gente, cabe uma ressalva importante. Lembra lá quando a gente conversou sobre os 10 pontos da nossa formação profissional? Então, ética, verdade, transparência. Não pode pegar uma foto de um outro casamento para dar a entender que foi você que organizou. Isso é feio, isso não é legal. A hora que a pessoa descobre, fica feio para você. Tem que deixar claro que é uma inspiração.
Você pode fazer um post lindo, com uma foto linda de uma decoração, de um casamento, e falar: nossa, eu estava aqui pesquisando hoje arcos de cerimônia, olha o arco dessa cerimônia feita pela decoradora tal, que coisa linda, eu super admirei esse trabalho e trago aqui para você como uma inspiração. Você não foi muito ética? Foi correta? Acho que é isso. A gente tem que estar sempre pensando nos nossos valores e nos nossos princípios. E, então, ó, já falamos de você contactar toda a sua rede, mas é toda mesmo. Todo mundo precisa saber que você está ali, ó, começando o seu trabalho como cerimonialista, precisando de uma oportunidade. Segunda, então, é a sua divulgação. Você pode começar também, aí já a divulgação, no Instagram. Terceiro, você pode começar a fazer artigos, escrever e publicar esses artigos na internet, em blogs, no seu site. Então você começa a fazer esse trabalho, você também já vai começar a ser vista pelo seu público, pela sua audiência, pelos fornecedores. É só ter calma e paciência que isso vai acontecer. Não adianta você ficar fazendo aquele monte de eventos assim, sem receber nada, né? Só investindo. Acho que é sim uma oportunidade legal. Se você está vendo que vai acontecer um evento, que vai ter um time bacana envolvido, vambora, mergulha de cabeça e faz esse evento para você ser visto. O que eu sou contra é você ficar fazendo evento para noivas de graça. Faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro, porque depois você não consegue sair de um evento de graça para cobrar um valor ali, um preço que você considere bom, que vai pagar os seus custos, aquele papo todo que a gente teve na precificação. Aí é difícil você dar esse salto, mas você pode começar assim, tendo a oportunidade de fazer um evento junto com alguns parceiros, maravilha, manda bala, vai ser ótimo. Tem um casamento de alguém que você acha que vai ser super interessante, mas que talvez você não possa cobrar o valor completo, negocia, mas não deixe de cobrar algum valor para que realmente você cubra os seus custos e possa, naquele meio, também ser divulgado, né, um valor real pelo seu serviço. E lembrando, gente, o seguinte: sempre você precisa deixar a sua marca, a sua identidade. Eu lembro, vou contar um caso engraçado. Eu lembro que logo quando eu mudei pra cá, e eu gosto muito dessa coisa organizada, de estar tudo muito direitinho, tudo muito anotado, planilhado. Sou meio louca das planilhas. E aí eu lembro que os primeiros fornecedores, né, os primeiros casamentos que eu fiz aqui, com fornecedores que eu não tinha tanto contato, gente, a minha fama ficou aqui mas ela é muito cri-cri, chata, anota tudo, escreve tudo, pergunta tudo. Mas olha que fama maravilhosa. Quem quer uma fama melhor que essa, gente? Eu sou chata mesmo, porque eu quero tudo perfeito no dia. Então eu amarrava todos os detalhes e eu vi que eles não estavam acostumados com isso, então eles ficavam com carinho, né? Eles não falavam de uma forma deselegante, falavam com carinho, falavam: pronto, lá vem ela, cheia de papel para querer saber de tudo. Mas precisa de contrato? Já combinei. Precisa de contrato, precisa de planilha, vem cá, vamos saber a hora disso, a hora daquilo. Não, eu vou passar lá e vou fazer. Não vai passar não, vamos anotar tudo. Então, assim, eu fiquei conhecida também pela organização. Essa virou uma marca nossa, ela é extremamente organizada, ela é decidida, ela tem uma fala firme. Então, assim, você cria a sua identidade, a sua assinatura, a sua marca. Isso é muito importante. É você ter ali a sua identidade dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho. E aí, a hora que você forma um time, todos vão ali ter um pouquinho ali do seu DNA, tá bom? Então, olha, dicas anotadas, estratégias anotadas, tenho certeza que diante disso tudo que eu falei para vocês, para você que ainda não fez o seu primeiro evento, já ele vai aparecer.
Depois, então, de já receber aí todas as orientações para você conquistar esse primeiro cliente, aí você já divulgou, você já falou com todo mundo, pum, pintou interesse de alguém. E aí você quer marcar uma reunião. Só que para você marcar uma reunião, você vai primeiro ter um contato por telefone, por e-mail. Então, esse primeiro contato, né, esse primeiro atendimento, eu particularmente sou muito fã de não deixar que ele seja frio, assim, só por e-mail. Então, se chega um e-mail para mim, um direct, um WhatsApp ou alguma indicação de alguma amiga, eu sempre puxo para uma ligação. Sempre falo, mas eu queria só um orçamento para eu ter uma noção se eu vou poder casar na praia ou não, ou se eu vou ter como fechar com você ou não. Eu sempre falo, olha, vai ser um prazer te mandar meu orçamento, mas eu preciso muito ter esse primeiro bate-papo com você. Porque, gente, é importante você tentar detectar esse cliente. Detectar, assim, o que ele pensa, quais são as expectativas, o que ele pretende. Entender o perfil, assim, porque vocês vão perceber que ao longo do tempo fica muito fácil você entender se esse cliente é um cliente mais carente. Existem aí alguns tipos de cliente. Vamos lá, o mais carente, que é aquele cliente que, sabe, fica exigindo mais de você, que quer saber tudo, pergunta tudo. Tem aquele tipo de cliente, né, mais assim, dependente, que já verbaliza que precisa de você o tempo todo, que quer você acompanhando todas as reuniões, que todas as conversas com os fornecedores, o cliente já te verbaliza. Tem aquele cliente mais tecnológico que fala para você, olha, eu trabalho muito, eu não tenho muito tempo, eu vou conseguir falar com você pelo WhatsApp, fazer as reuniões via chamada de vídeo. E aí tem aquele cliente inseguro que vai ficar te questionando para saber o que é melhor, querendo, mas me dá uma opinião, você acha que eu gasto quanto num casamento assim e tal? Eu não sei, tô na dúvida. Então, assim, tudo isso compõe aí os tipos de cliente. E pela fala, ao telefone, você já consegue sondar um pouquinho desse perfil. Por isso, a coisa mais importante desse primeiro contato, eu vou colocar assim bem grande para você, é ouvir o cliente. Ouvir, 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 ouvir. Porque é impossível você detectar qualquer perfil se você não parar de falar. Eu sei que a gente quer falar muito, mas primeiro escutar. Porque aí você consegue pensar um pouco mais do que esse cliente deseja. E aí você atua diretamente na dor desse cliente. O porquê que ele te procurou, para você já ir assim, fazer com que ele ali já perceba, fala, nossa, eu quero essa reunião amanhã, porque ela é sensacional. E desse jeito você vai meio que escutando bastante, detectando esse perfil. Aí você se apresenta, tô lá, oi, tudo bom, Raquel Abdu, e aí, que coisa boa saber que você vai casar. Então, assim, eu já quebro um pouco aquela formalidade. Então, eu já vou sendo bem simpática, ai, que delícia, que bom, feliz com a sua ligação, mas me conta. Aí eu escuto bastante, entendo o perfil, e aí a gente consegue entender o que eles precisam ouvir para que a nossa comunicação seja efetiva, assertiva e a gente traga esse cliente aí para essa reunião pessoalmente ou por uma chamada de vídeo. E aí, com uma data marcada para essa chamada de vídeo ou pessoalmente, eu vou falar algumas coisas aqui para vocês, assim, eu acho que são 3 pontinhos que eu considero essenciais para esse primeiro contatinho, que é: se agendou um horário, seja pontual. Seja por chamada de vídeo, pessoalmente, eu gosto sempre de mandar uma mensagenzinha, tipo 10 minutinhos antes. Oi, daqui a pouquinho a gente se fala, tudo certo? Ó, daqui a 10 minutinhos eu te ligo. Ou, ó, tô chegando em 10 minutinhos, tá tudo certo pro nosso horário? A gente vai sempre fazendo dessa forma. Segundo ponto,
simpatia, sorriso. Não tem nada melhor no mundo do que você ter aquele atendimento e já sentir que a pessoa tá ali com aquela energia boa, alto astral, simpática, do que você já chegar, oi, tudo bom? Bom dia, vamos lá? Não. Você não tá vendendo um produto, você tá falando de sonho. Sonho é o dia mais importante para a vida desse casal, né? Eles estão começando uma nova etapa. Então, o que eles mais querem são pessoas simpáticas, energia boa, vibe boa, alto astral. Então, é muito bacana você entrar nessa atmosfera. Falamos de pontualidade, falamos de simpatia e o terceiro ponto, que esse, então, eu também acho muito importante para esse primeiro contato. Começa, antes de se apresentar, assim, apresentar a sua proposta, o seu trabalho, inverte os papéis. Primeiro, um bate-papo informal. Gente, funciona muito. Escuta o que eu tô dizendo, funciona muito. Um bate-papo bem informal, conversem sobre, hoje o dia, que dia lindo, isso aqui que vocês gostam de fazer, que coisa boa, tá chegando. Aquele bate-papo informal, os assuntos corriqueiros, uma coisa bem leve, para depois você, de fato, apresentar o seu serviço. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer é perguntar como eles chegaram ao meu trabalho, ao meu nome. Depois eu pergunto, né, quando a indicação, aí a gente fala um pouquinho daquele casal, né? É importante quebrar esse gelo, assim, né? E aí eu pergunto por que da escolha por Búzios, ou por que da escolha por um casamento ao ar livre, ou na serra, enfim. Pergunto o que eles gostam de fazer, né? Assim, como é que foi o pedido? Me conta, mas já estão noivos? Teve pedido? Me conta tudo, quero saber. Então, assim, o cliente sente o seu interesse. Ele percebe que você está interessado, que ele não é só mais um cliente. Né? Isso faz toda a diferença. Né? Então, esse momento, ele precisa ter esse toque de informalidade. Na hora que eu sinto que essa conversa informal, que a gente já falou de tudo, às vezes elas se identificam com a roupa, às vezes, tem um vestido igual a esse, uma blusa igual a essa, a aliança, nossa, que lindo, esse anel, esse que eu quero, sabe, assim, a gente conversa de assuntos aleatórios, aí depois que você sente que já quebrou esse gelo, que você já conversou sobre tudo, que é a hora de você começar a falar, você já pescou tudo que você precisa. Gente, às vezes eu chego a gravar a conversa. Chego a gravar, porque assim, às vezes eles contam coisas tão legais, assim, da história deles, né? Como se conheceram, como foi o pedido. Aquilo ali pode ser de grande valia para mim lá na frente. Então, às vezes eu anoto, às vezes eu gravo, enfim. Aí, depois que realmente eu sinto que a conversa já aconteceu nessa atmosfera que eu gosto bastante, nessa informalidade, nesse bate-papo bem descontraído, bem gostoso, aí eu falo, agora que vocês já falaram bastante, é a minha vez. Estão preparados? Porque eu vou falar o dobro. Eu brinco com eles e tudo. E aí eu vou conversar e vou explicar o meu trabalho, eu vou apresentar a empresa. E vou dizer uma coisa para vocês, isso é muito engraçado. Eu tenho alguns que não deixam nem eu falar. Falam, não, mas a gente já sabe tudo que você faz, tá ótimo, tá fechado, qual é o próximo passo? Tem outros que não, que falam, ótimo, então conta pra gente, como que funciona? Como é o seu trabalho? Então a gente vai ali moldando e sentindo a necessidade de cada clientela, não é verdade? Cada casal tem um perfil. E o legal é você ter essa percepção, para que você possa realmente ir ali, na dor e no que ele precisa ouvir. E aí eu começo a apresentar a empresa. Quando eu começo a apresentar a empresa, gente, aí eu falo tudo. Esse primeiro momento é muito importante, porque ele está definindo se ele vai ou não fechar com você. Não dá para falar as coisas pela metade. Não dá para você falar, mas isso aqui eu não falei naquele dia, mas agora é assim.
Então, é muito importante que esse primeiro momento seja realmente uma exposição da sua empresa de forma muito transparente. Eu explico cada detalhe do planejamento, eu explico como funciona a minha assessoria, quais as etapas que nós vamos percorrer, como que eu vou fazer a indicação de fornecedores. Eu explico claramente que eu não trabalho com bonificação de venda, ou seja, o famoso BV, a comissão. Eu coloco isso tudo ali para o cliente realmente entender todos esses processos. E aí explico também como é a assessoria lá na semana do casamento, né, que ela percorre toda a assessoria completa e culmina na execução do grande fim de semana, né, explico todos esses detalhes, falo todas as, como a gente já conversou, né, na questão da assessoria completa do dia, eu explico tudo, conto algumas situações que eu já vivenciei, a gente conta um caso, conta outro, uma história. Lembrem-se sempre que história marca. Às vezes, você tem aquele cliente que te indica e fala, a festa foi maravilhosa, mas olha, fala com a Raquel porque, nossa, o vestido da madrinha que rasgou, deu 10 minutos, a madrinha apareceu lá todo com o vestido costuradinho. Então, assim, ela não lembra nada do que aconteceu no casamento, mas ela lembra que o vestido da madrinha a gente resolveu. Deu algum problema, não sei o quê. Eles lembram de situações, de problemas, de história. E isso você vai tendo ali para poder contar, você vai ilustrando todo esse processo, contando essas histórias. E vai dando sentido, vai sendo muito bacana e eles vão se empolgando. Você vê que o cliente está empolgado. Isso é muito legal, né? Dá um gás, assim, é muito bom. Então, falamos desse primeiro momento, desse primeiro contato. Eu não respondi uma questão que sempre me perguntam, se eu mando orçamento por e-mail ou por WhatsApp. Eu sempre faço esse procedimento que eu falei, puxo para uma ligação para ter esse contato, bater esse papo mais informal. Aí eu converso bastante. Depois desse momento, aí eu mando o meu orçamento. Aí eu mando sim, mando por e-mail, mando por WhatsApp, eu mando por onde ela quiser. Mas eu não abro mão de ter um primeiro bate-papo com essa cliente. Porque é a maneira que ela tem de conhecer a minha empresa e ver que eu vou além de um simples orçamento. Eu me interesso por eles, eu me interesso pela história deles, eu quero fazer esse casamento. Então, quando ela sente isso, gente, já é muito bom. E aí, agora a gente vai falar de outra coisa. Então, agora eu vou contar para vocês como que é esse trâmite depois que o contrato fecha. O cliente me deu o ok, conversamos, fechamos a questão de valores, mandei o contrato. Quando chega o contrato no meu escritório, chega o contrato já com o comprovante do pagamento de sinal. Eu sempre peço um sinal de 30% nesse pagamento. Eu vou disponibilizar depois para vocês verem nos nossos materiais extras, né, o contrato. E aí vocês vão ver. Eu sempre peço 30% de sinal e o restante, os outros 70%, o cliente vai pagar até um mês antes do evento. Ele precisa quitar isso um mês antes do evento. Agora, esse meio de campo, do sinal até a data do evento, eu deixo a critério do cliente. Só que eles vão me falar para eu colocar no contrato. Então, eles vão me falar, eu quero parcelar. Ou então, não, Raquel, eu quero que fique para quitar um mês antes e eu vou pagando aos poucos. Ok. O importante é sempre você alinhar com o seu cliente que qualquer pagamento deve ser informado ao cerimonial. Então, assim, todos os comprovantes eles enviam para nós. Todos, qualquer coisa. Se ela quis pagar
o chinelinho, ela vai me mandar o comprovante. Se ela pagou uma parcela do fotógrafo, ela vai me mandar o comprovante. Se ela adiantou algum pagamento, ela vai me mandar o comprovante. Por quê? Porque a gente organiza isso tudo nas planilhas de pagamento, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí o cliente vai estar providenciando o contrato assinado, comprovante de pagamento. Enquanto isso, para você entender, você cerimonialista, entender, eu divido aí em 4 etapas esse processo. Depois que ele assinou o contrato, chegou o comprovante, a gente vai ter a nossa reunião, a nossa primeira reunião de alinhamento, que é quando a gente vai, eu vou falar só sobre ela, mas a gente vai traçar todo o perfil do casamento. A segunda etapa é a planilha de suposição de custos, que após eu alinhar com o cliente tudo que eu preciso saber para o casamento, quanto que ele pretende gastar, eu monto uma planilha de suposição. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa, a planilha de prioridades de contratação, que é o planejamento, o que ela vai fechar primeiro, eu organizo tudo isso. E a quarta é a execução desse planejamento. Então, recapitulando. Cliente fechou o contrato, mandou o comprovante com o contrato para você ou formalizou isso por e-mail? Vamos lá. 4 etapas. Primeiro, agendar a reunião de alinhamento. Após essa reunião, enviar a planilha de suposição de valores, que a gente vai determinar o budget total do casamento de acordo com o que foi conversado. Depois, mandar o planejamento já de tudo. O planejamento daquele período todo, do dia que está sendo contratado à data do casamento. E depois, a gente executa esse planejamento. Essas 4 etapas fazem parte aí da nossa assessoria e são 4 etapas que a gente segue à risca. Dá certo, pode fazer e depois me conta. E aí, o cliente fechou. Olha que notícia boa. Você teve esse bate-papo informal maravilhoso, mandou o e-mail e aí chega a resposta. Adoramos a proposta, queremos fechar. Ai, gente, tem e-mail melhor? Tem mensagem melhor de ouvir? Não tem. Adoro. Essa hora a gente para tudo e fala, chegou o e-mail, fechou, uhul! É isso. E é nessa vibe que a gente já vai marcar a nossa primeira reunião efetivamente com o contrato fechado. Então, olha, cliente fechou, o que temos que fazer? Eu vou passar para vocês 10... Eu sou a rainha das dicas, né, gente? Rainha das dicas e estratégias. Vamos lá. 10 coisas que você precisa cuidar quando o cliente fecha com você. Quais são essas 10 coisas? Primeira, responder rápido. Seja ágil na resposta. Seja via WhatsApp, seja e-mail. Hoje a gente não tem mais não cabe mais, não dá mais tempo de você receber um e-mail na segunda e responder só na outra semana. Esquece isso. Se responder na quarta, o cliente já está reclamando. Então, seja sempre o mais rápido possível no retorno para o seu cliente. Segundo ponto. Tenha interesse pelo seu cliente, pelas histórias do seu cliente, por tudo que ele traz para você. Lembra que a gente falou de ouvir bastante? Então, escuta, mas não escuta assim, olha. Não, escuta feliz. Gente, a gente assim, o nosso semblante transparece o que a gente está sentindo. Nossa, mãe do céu, se eu fico brava, tá na minha cara. Se eu tô triste, tá na minha cara. E se eu tô feliz, tá na minha cara. Olha a minha alegria hoje. Estou amando estar aqui. Amando. Então, eu tô, assim, radiante de felicidade porque eu tô dividindo tudo isso com vocês, né? Eu tô abrindo a minha empresa, contando a minha vida, contando como eu faço, tudo que dá certo, dando as dicas, né? Os cuidados que vocês têm que tomar para que não passem por nenhum problema que talvez eu já tenha passado. Enfim, seja sempre a pessoa que vai ter um interesse em ouvir muito o seu cliente e se empolgar com as histórias e se preocupar quando for algo sério. Ele precisa sentir que você está conectado
ao casal, né? Conectado a eles, ok? Terceiro ponto, transmita confiança. O cliente precisa se sentir seguro. Ele precisa saber que ele pode confiar em você. Ele precisa saber que você vai ser a pessoa que vai resolver todo e qualquer problema do casamento dele. Então, ele precisa ter essa confiança na sua empresa, essa confiança no seu trabalho. Quarto ponto, seja honesto e transparente. Sempre. É a base de tudo. A gente já falou isso várias vezes em vários capítulos. Transparência, verdade, honestidade e ética são, assim, essa é a hora de você mostrar que isso tudo são os seus princípios, são os seus valores como pessoa. E você transporta isso para a sua vida profissional. Ética, honestidade, verdade, transparência. É isso, gente, base da vida. Quinto ponto, atenda sempre com gentileza. Gentileza gera gentileza. Você vai, às vezes o cliente liga meio, sei lá, tá tarefado no trabalho, recebeu uma notícia mais assim no trabalho e tal, e é meio ríspido, é meio estranho. Eu, nessa hora, eu sou o dobro de gentil. Eu sou o dobro de amorosa. Você quebra toda a situação. Porque ele vai falar, nossa, fui até meio estranho com você, você me desculpa, você me atendeu com tanto carinho. É isso. Ele vai sempre ser atendido com carinho, com gentileza, com amor. Sabe por quê? Porque você ama o seu trabalho. E é essa energia que você quer emanar. Porque quando você joga isso para o universo, isso volta para você. Se você joga isso para o seu cliente, volta para você. Então, seja gentil, atenda com carinho, com amor, que você vai ver que as coisas vão modificar. Sexto ponto, seu cliente precisa se sentir exclusivo. Você pode ter 10 casamentos ou 100 casamentos, mas ele quer se sentir exclusivo. Ele quer se sentir importante. E quando isso acontece, ele fica radiante, satisfeito com o seu atendimento. Então, não deixe de fazer com que o seu cliente se sinta exclusivo. Sétimo ponto, se coloque no lugar do cliente. Isso também, né, gente, é pra vida, né? A gente tem sempre que se colocar no lugar do outro. Às vezes acontecem situações que você não entende aqui ou ali, mas quando você se coloca no lugar da pessoa, você rapidamente entende. Com o cliente não é diferente. Se coloque na posição de cliente. Quando ele te faz uma pergunta que você fala, ai meu Deus, que pergunta é essa? Gente, ele nunca casou. Ele é cheio de dúvidas, ele tem inseguranças. Então, se coloque no lugar dele. Por isso que eu digo que quando você atende com gentileza, com amor, com carinho, ele vai se sentir que realmente ele é importante para você. E nessa hora, quando você se coloca no lugar dele, aí que você dobra o seu carinho, a sua atenção, fala, meu amor, pode me perguntar quantas vezes você quiser, pode tirar todas as suas dúvidas comigo, eu tô aqui para te ajudar. Olha que coisa boa de ouvir. E é o que eu falo para vocês, eu tô aqui para ajudar vocês. Então, tirem suas dúvidas sim, me mandem e-mail, me mandem WhatsApp, a gente vai fazer live. É isso. O nosso propósito é servir, ajudar. E é isso que a gente vai fazer. E quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa, a gente compreende, tá bom? Oitavo ponto, sempre transmita calma, seja tranquilo. Eu sei que tem vezes que o mundo tá caindo, que você tá com o escritório pegando fogo, que você tem 1000 coisas para fazer e aí o cliente liga naquela hora. Aí você respira e atende. Atende calma, com tranquilidade, porque você passa para ele essa linha essa atmosfera, essa energia. Quanto mais calmo você é, mais tranquilo vai ser a sua relação com o seu cliente, pode ter certeza. Nono ponto, acompanhe todas as etapas. É muito importante quando você está ali com o cliente na assessoria
e ele sim sente, né? Tipo, a Raquel me mandou um planejamento enorme e sumiu. Ninguém pode sumir. Você precisa acompanhar todo esse processo. Então, importante ele sentir que você está acompanhando cada detalhe, cada etapa. Isso faz toda a diferença. E o 10º ponto, e que eu considero assim, the best, melhor, vá além do contratado. Entregue mais do que o seu cliente precisa. Se ele te contratou para 10 itens, 20 itens, 50 itens, pediu 1000 coisas, vai além disso. Ele precisa entender que existem coisas que você não precisava fazer, mas que você fez. Você fez pelo carinho, você fez pela gentileza, você fez porque ele é importante para você, você fez porque você quer o melhor para ele. O cliente percebe quando não é um relacionamento papel, contrato, ele percebe. Ele percebe. Então, entregue mais. Vá além disso. Vai além do que está aqui, do que está no papel. Ele vai sentir que nessa hora ele tem você ali para o que ele precisar, para o que der e vier. E aí, seguindo essas 10 dicas que eu coloquei, né, que eu falei agora para vocês. Gente, fechou o contrato? Vamos mandar logo esse... Fechou o contrato. O cliente disse que vai fechar? Vamos mandar logo esse contratinho para deixar tudo alinhado, né? Conversar sobre todos os itens. Ai, Raquel, mas ele me mandou um e-mail dizendo que tá fechado, mas quer negociar o preço. Acontece, né, gente? Acontece comigo também. Sabe o que eu faço? Vou contar para vocês. Ela já deu o ok, não deu? Ela já disse que tá fechado. É porque negociar, meu Deus, faz parte do brasileiro. Todo mundo quer negociar um descontinho. Aí o que eu faço? Eu pergunto se ela quer fazer o pagamento à vista, que é uma maneira de eu dar o desconto. E eu não dou um desconto muito grande não, que eu realmente não me interesso muito por pagamento à vista. Então ela, não, mas aí esse desconto para o pagamento à vista não foi tão interessante, você não consegue melhorar? Aí eu digo, sabe o quê? Consigo. Não, olha o que eu vou fazer para você. Aí eu entro com aquele papo que a gente já teve, de alguns bônus, algumas mimos. Por exemplo, Raquel, eu vou ter um pré-wedding, um passeio no barco. Mas ela não fechou isso com a nossa participação efetiva no barco. Aí eu falo, então, que em vez de dar desconto, eu vou disponibilizar uma recepcionista para o passeio, ou então 2 pessoas para o passeio. Então, eu vou negociando situações para não ter que ficar dando desconto. E aí, manda o contrato, a gente assina esse contrato e vamos para o primeiro passo de contrato fechado. Nós vamos conversar sobre assessoria. Existem cerimoniais, empresas, né, que trabalham com a assessoria completa e o cerimonial do dia ou assessoria parcial. Existem empresas que fazem só assessoria completa. Enfim, eu vou pontuar aqui para vocês um pouquinho desses 2 produtos e acho que cabe uma análise para ver o que vocês vão entender ou priorizar para o cliente de vocês. A minha empresa, por exemplo, ela não faz a assessoria só do dia. Nós não trabalhamos com um cerimonial só do dia. O que acontece? Eu valorizo muito a assessoria completa. Eu friso muito a importância dessa assessoria completa para o cliente, para que ele entenda a diferença e assim possa contratar, sabendo que vai ser muito mais gratificante, muito mais tranquilo, muito mais produtivo, muito melhor para o processo como um todo, ter o acompanhamento técnico de um profissional durante todo o planejamento. Mas eu entendo as empresas que fazem e, enfim, não sou contra, mas assim, realmente é uma decisão que a minha empresa tomou por conta de querer minimizar qualquer risco, minimizar qualquer preocupação e por uma paixão minha de que realmente querer se envolver
com o todo. E não vou dizer para vocês o que é certo, o que é errado, porque não existe isso. Acho que é uma questão de decisão. Também acontece assim, de chegarem casais para mim que pedem: Raquel, eu não quero fazer assessoria completa porque eu já tenho todos os serviços. Esse é um ponto também para análise, porque eu primeiro vou querer entender que serviços que ela já contratou, quais são esses profissionais. Então, assim, entender realmente como está o processo, porque às vezes elas falam assim: eu vou resolver tudo sozinho, eu já tenho tudo. E na verdade ela tem a foto, o vídeo e o DJ. Ou então ela tem o buffet e o DJ. E ainda falta um monte de coisas. Então, assim, tudo é passível de muita conversa. Mas o meu foco de trabalho sempre foi, e eu vou continuar ali batalhando para que a gente faça a assessoria completa sempre. Até porque quando essa cliente chega para mim e diz que: não, Raquel, eu já tenho vários serviços, mas eu não abro mão dela fechar a assessoria completa mesmo assim. Eu mostro para ela que eu vou ter que revisar tudo que ela contratou, que eu vou ter que checar o que falta, o que não falta, se todas as negociações estão completas ou se falta acrescentar algo. Então, assim, eu vou ter o mesmo trabalho ou até mais trabalhoso, né? Porque quando eu estou na negociação eu não deixo passar nada. E quando ela faz sozinha, pode passar algum detalhe que eu vou ter que ter ali todo o cuidado, toda a atenção para poder reavaliar aqueles contratos e ver se precisa alguma modificação. Então, eu até assumo o casamento, mas na condição de passar por todo o processo novamente, olhar tudo, dar um feedback se está tudo ok, se ainda falta alguma coisa, e aí a gente segue. Então, eu realmente vou nessa linha. E a assessoria parcial, só o cerimonial do dia, as empresas que cuidam e fazem dessa forma, adotam esse serviço, geralmente se tem uma reunião 30 dias antes do evento ou 15 dias antes do evento, e aí toda a execução do fim de semana, do casamento. Então ela vem ali pontuando tudo que vai ser colocado ali em prática, baseado nos contratos fechados, e ela vai desenvolver a assessora, a cerimonialista vai desenvolver o cronograma, o checklist em cima disso tudo, de uma reunião de alinhamento com o fornecedor, com o cliente, para depois passar para o fornecedor, e assim vai construindo aí o cronograma daquele final de semana. Mas como eu disse, eu sou da bandeira da assessoria completa, eu levanto mesmo, brigo por ela, porque eu acho que faz muito mais sentido. E se você está começando agora, pensa nisso, porque eu acho que vale a pena você, de fato, efetuar esse trabalho com muita veemência, fazer com tudo com muita propriedade, para você mostrar para o seu cliente que você vai fazer a diferença no processo de planejamento dele. Planejar um casamento, gente, é algo extremamente trabalhoso. Você imagina quando não tem um técnico à frente desse processo? Eu fico pensando o seguinte: se você tem uma dor de dente, você vai ao dentista. Se você tem uma dor de estômago, você vai ao gastro. Se você vai casar, você precisa de um especialista. Porque são muitas questões para serem avaliadas, você sabe disso. E pontos que eu considero muito fundamentais, que são as negociações. Porque às vezes eu recebo advogados e falam assim para mim: a parte de contratos você nem se preocupa, que eu vou olhar todos os contratos. Eu sou advogada, eu vou dar conta de tudo. Mas é além da parte jurídica. O contrato, a gente tem que ter aquele olhar além do jurídico. E isso na assessoria, nós conseguimos dar todo esse respaldo. O que ela no cerimonial do dia não vai conseguir. Não vai ter como checar isso tudo. Você já tem aqueles contratos todos ali, faltam 15 dias para o evento. Então é tudo diferente, sabe? Então eu fico um pouco receosa. Eu acho que nessa hora a gente precisa nos tranquilizar, minimizar todo o risco, preocupação, imprevisto, o que a assessoria completa traz. Então,
brigue por ela, porque vale muito a pena. Podem me ouvir, anotar aí, porque essa dica é de ouro. Assim, não pensem em fortalecer esse serviço com seu cliente. Se ele fizer questão, aí você avalia todo o contexto, né? Vê o que realmente ele já tem, ou se ele não tem nada, como que ele pretende fazer. Agora, se for por preço, vale a pena você apresentar todo o valor agregado que você vai trazer na contratação da assessoria completa, para que ele possa realmente valorizar a sua presença nesse momento, né, nesse processo. Eu conversei já com vocês num outro capítulo que o nosso cérebro, ele é neurobiologicamente pronto para tomada de decisões. A gente toma cerca de 35 mil decisões por dia. E aí, quando essas decisões são mais estratégicas, você consegue fazer com que ele realmente gaste mais energia. Então, essa é a hora de fazer o cérebro do seu cliente gastar mais energia. Então, você vai mostrar o real valor do seu trabalho. E aí, eu posso dizer para vocês que, assim, a gente trabalha com 3 pilares para uma assessoria de sucesso. 3 pilares regem esse trabalho. A dor do cliente, ou seja, o que esse cliente precisa, pelo que ele clama, assim, o que ele precisa. Ou seja, ele vai casar, ele precisa de ajuda para organizar. Ele está pensando ali, marcou, ficou noiva, ou ficou noivo, enfim, marcou, está pensando em marcar a data, não sabe por onde começar. A frase que eu mais escuto dos meus noivos é a seguinte: oi, Raquel, acabei de ficar noiva, eu não sei nem por onde começar. Então, assim, percebem, ele precisa de você. Segundo pilar, problema. Qual é o problema que esse cliente tem? Ele não é técnico no assunto, ele não sabe por onde começar e ele não tem tempo. Ele trabalha pra caramba, tem a vida inteira tudo ali para dar conta. Noivo, noiva, todo mundo super envolvido no trâmite de trabalho e não tem tempo para organizar todos os detalhes do casamento. Então, mais um motivo para que você possa assessorá-lo de forma completa. E aí o terceiro pilar é o quê? É o benefício, é a solução que a sua assessoria vai trazer para o seu cliente. Então, olha só, são 3 pilares. A dor é o que ele precisa. O problema é que ele não sabe por onde começar, ele não tem ideia do que ele de fato precisa, ele não é técnico no assunto. E o benefício é o que você vai trazer para esse cliente. Então, você detectou a dor, você sabe o problema que ele tem e você sabe como resolver. Significa o quê? Que o cliente está na sua mão e você vai brilhar. Só depende de você. Então, são pilares importantes. Fique sempre com esses 3 pilares na sua cabecinha. Coloque esses 3 pilares como a base da sua assessoria. Esses 3 pilares vão corresponder a uma assessoria de sucesso. Porque você, como eu disse, né? Eu vou repetir. Você sabe o que ele precisa. Você sabe que ele tem esse problema de tempo, de não saber, de não ser o técnico, e você tem tudo que ele precisa, que você tem a solução dos problemas dele. Então, basta você ponderar, basta você apresentar para o seu cliente tudo que de fato ele precisa para que ele fique feliz e contrate os seus serviços. E aí você me pergunta, Raquel, como eu vou mostrar para o cliente que a assessoria completa é o melhor para ele? Porque ele fica falando que não vai ter como arcar com esse custo, que é uma diferença alta de valor, ele fica colocando ali 1000 objeções. Como quebrar essas objeções? Como convencer o cliente de que, de fato, a solução da vida dele é você com uma assessoria extremamente de excelência? Eu vou contar agora. Você vai apresentar
a diferença entre as propostas. Você vai apresentar para o seu cliente a diferença em resultados. Vamos conversar ponto a ponto. Eu vou citar algumas diferenças, ponto-chave para você. Primeira coisa, você vai mostrar para ele que quando você tem uma assessoria completa, você vai traçar o perfil daquele casamento. Você vai traçar o perfil do casal. Vocês vão conversar sobre custos. Vocês vão fechar o budget do casamento como um todo. E você vai, nessa conversa de alinhamento, você vai oportunizá-lo a priorizar aonde ele quer gastar mais, aonde ele pode economizar. Ou se ele não estiver preocupado com o custo, você vai priorizar quais são os itens mais importantes para serem fechados primeiro, o que ele pode esperar mais um pouco. Ou seja, você vai ter como orientá-lo em cima do perfil do casal e do perfil de evento que ele deseja. Isso vai acontecer quando o cliente contrata apenas assessoria para o dia? Não. Aqui já é um ponto que ele já fala, é mesmo, eu não vou ter esse suporte. Aí vamos supor que ele insiste e fala, não, mas eu já sei o que eu quero, eu já sei como é o casamento que eu desejo. Eu tenho uma amiga que me mandou uma planilha, maravilha, já rascunhei todos os valores, porque nessa hora as amigas passam as planilhas, elas falam quanto custa isso ou aquilo. O casamento já pode ter acontecido há 5 anos atrás, mas elas passam a planilha. Gente, mais uma objeção para a gente quebrar. Vamos a ela. Planejamento personalizado, orientação sobre as negociações. O cerimonial do dia vai conseguir dar esse suporte? Não. O cerimonial do dia vai orientar essa negociação? Não. Por quê? Porque o contratado é uma reunião 30 dias do evento, para que tenha o alinhamento dos contratos já fechados. E pronto. O cliente está sozinho. Ele vai negociar, ele vai organizar, planejar. A palavra é especialista, técnico. A hora que você se coloca nessa posição diante do seu cliente, não tem para ninguém, meus amores. Eu tô falando com vocês, pode confiar. O cliente, quando percebe que a sua fala tem conhecimento, você tem, assim, total segurança no que você está dizendo, que você tem total propriedade no assunto, ele se vê num posto de que ele fala, bom, eu não sei isso. E aí você começa a falar os problemas que ele pode passar. Por exemplo, olha, eu já fechei o gerador, Raquel, então tá tudo tranquilo. Gerador, é só ligar pro cara, liga pra empresa, eu quero um gerador pro evento, um casamento. É um casamento para 300 pessoas. É assim que a gente vai se preocupar com o gerador? Não é assim. Precisamos entrar em contato com a equipe de iluminação, precisamos saber se vai ter uma banda, qual é, assim, gerenciar ali quantos caviais de fato é necessário, pensar num gerador backup, entender aonde será posicionado esse gerador, qual é a distância desse gerador até o quadro de energia do espaço, da pousada ou da casa de festas, quanto de cabeamento, qual é a metragem, quanto que eles vão precisar levar. Esse gerador vai ligar só a festa ou ele vai também precisar abastecer a pousada? Gente, é uma série de questões que você vai poder apresentar para ele e ele vai ficar assim, isso tudo? Eu não sabia. Claro que ele não vai saber, ele não é técnico no assunto. Então, é dessa forma que você vai convencer o seu cliente que ele não pode ficar sem você. É com propriedade, é com segurança e conhecimento de causa. Vamos lá. Prazos.
Ah, mas eu não sei quando é que manda o save the date. Ah, mas eu vi num site e eu tô fazendo por ali. Ok. Eu sempre oriento no save the date já ter o endereço do site. Então, para fazer o save the date, o site já tem que estar pronto. Ah, eu não sabia. E agora? Agora fica todo mundo me ligando, pedindo um monte de informação. Como é que eu faço? Eu tenho que ligar para poder mandar o endereço do site? Então, assim, a gente precisa mostrar os problemas, mostrar a diferença e mostrar o quão agrega valor ao trabalho completo, o quão ele vai ficar seguro, tranquilo. Eu brinco com os meus clientes assim: você só vai ter 3 preocupações quando você me contrata. Aí eles falam, 3? Falei, sim. Escolher, pagar e curtir. Só. Por que do escolher? Eu vou apresentar um leque de opções, a escolha do meu cliente. Pagar, porque, né, gente, não dá pra gente fazer a festa bancando a festa pro cliente, não é verdade? E curtir, que é o que eu mais quero. Eu quero que a gente, assim, seja uma festa incrível e ele curta cada minuto. E você acha que se ele não tiver uma assessora ali do lado, orientando prazo de cartório, prazo de envite do Save the Date, prazo para fazer o site, prazo para entrega de convite, quanto tempo para calígrafa? Gente, são tantos prazos. E você acha que ele vai estar ligadinho nisso tudo? Não vai. Não vai. A probabilidade dele ter problemas, de se estressar, e briga com a noiva, e briga com a mãe, eu me perdi o prazo, eu não entreguei para calígrafa, agora não vai entregar tempo de entregar o convite, aí não sei quem vai viajar. Não teve uma organização. São esses pontos que vão te ajudar a convencer o seu cliente. Ok? Vocês estão anotando? Olha, hein, gente? Mas se bem que quem comprou o curso vai poder assistir de novo se ficar com dúvida, ok? Mas se a dúvida for maior ainda, me chama. Me chama que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los. Vamos continuar aqui falando mais uns itens que eu lembrei agora que eu não posso deixar de falar para vocês. Sabe aquele cliente que fica cheio de dúvidas, incertezas? Ai, não sei, tô preocupado, não sei se eu tô... Olha só, eu tenho esses 2 fotógrafos, Raquel, tô super preocupado aqui, mas esse tem um olhar assim, esse tem um álbum assim, não sei quem vai melhor me atender. Sem uma consultoria técnica. Quem vai ajudar o cliente? Um amigo. O amigo é técnico? Não, a amiga só casou, mas ela não é técnica no assunto. Então, o quão você vai reforçar uma opinião técnica. Outro, a semana do evento é uma semana, a semana que antecede o evento. Na assessoria, o cliente não tem nada para vir. A quinzena, eu até confesso que assim, o mês antes, ela vai estar preocupada com marcar manicure, marcar massagem. Essas são as preocupações que eu quero para minha cliente no mês antes do casamento. Fora isso, tudo resolvido. Agora, o cerimonial do dia é justamente o período que a ansiedade é mais normal, porque está se aproximando da data, todo mundo ligando, comprei passagem, vou chegar dia tal, aquilo tudo que já vai dando aquele nervoso, aquele frio na barriga. Com a assessoria parcial, o cerimonial do dia, é quando você começa a ver tudo. Então, todos os problemas que podem vir a pipocar, vai ser nesse momento que o cliente já está ansioso, que o cliente já está preocupado. Então, assim, a nossa intenção é minimizar tudo isso. Ou melhor, a gente não quer cliente ansioso, a gente não quer ninguém nervoso, pelo contrário. A gente quer trazer tranquilidade, a gente quer a certeza de que vai ficar tudo bem e que, para isso, ele precisa de nós. Então, vocês estão vendo, gente? Eu já estou convencendo vocês? Me conta. Olha, eu vou querer recadinho, hein? Eu quero feedback. Desse módulo, eu quero muito feedback. Porque eu sei
que eu recebo sempre no direct, né, nos cursos que eu ministro, assim, as palestras, as cerimonialistas sempre falam comigo, mas eu não consigo convencer o meu cliente. Eu quero ajudar você. Eu quero te ajudar a convencer o seu cliente de que você vai ser a solução dos problemas dele. Eu quero te ajudar a ser efetiva nessa hora, convicta de que ele está fazendo a coisa certa, ok? E aí, vamos lá. Eu já falei de contratos, falei do envolvimento na semana. Ah, tem uma coisa que eu não falei. Isso é muito legal. Vamos pensar que o casal escolheu fazer um casamento na praia. E aí, na sexta-feira, todo mundo chegando, aquela agitação, aquela maravilha, se encontrando na praia. E aí chega, você é a cerimonialista só do dia, e aí chega lá a equipe técnica que vai montar som pra banda, o som pro DJ, tudo, palco. Aí começa aquela coisa assim, olha, não, mas quando eu negociei com ela, não estava incluso isso, isso e isso. Não, mas olha só, eu tô aqui com um contrato. Não, mas isso aqui... Mas ela me disse que fechou isso com você. Não, mas olha só, aqui no contrato não tá escrito assim, é desse jeito, não é desse jeito. O que você vai fazer? Você não participou da negociação. Quando uma assessora está à frente de uma negociação, e aí eu digo isso como regra de ouro, não pode esquecer, nada combinado de boca. Tudo escrito. Se é um brinde, vai para o contrato como bônus. Ah, mas ele falou para mim que vai incluir uma iluminação bônus. Não tem problema, formaliza. Gente, as palavras voam. Vale o que está escrito. Então, nada de combinados. Agora, se você não está na negociação, esses combinados aconteceram, voaram. Porque lá no dia, o que você vai ter que fazer? Ir lá tirar o seu cliente da praia, atrapalhar o seu cliente na praia que está cheio de amigos para resolver negociação. Porque você não participou desse momento. Então, você não tem como responder, você não sabe se de fato foi combinado. Então, o que era para ser uma tranquilidade, um final de semana maravilhoso, vira um final de semana cheio de interrupções, porque toda hora você vai ter que ir lá. Ah, fulano, combinou de chegar 2 horas, não chegou? E aí, mas ele falou para mim que ia atrasar. Não, mas aí passa no lugar. Gente, é tanta coisinha. E aí você fica toda hora indo no seu cliente. Então, assim, acredito que realmente eu passei para vocês alguns pontos que eu considero importantes e que vão te ajudar a convencer o seu cliente que o melhor para ele e o melhor para você. Antes de convencer o seu cliente, você tem que estar convencido. Você tem que estar convicta de que é o melhor trabalho que você tem para oferecer é uma assessoria completa. Vai estar tudo aqui, nas suas mãos. Só vai depender da sua organização. Consegue entender? Que se você for extremamente minuciosa nos seus detalhes, nas suas anotações, no seu amarrar e linkar com todos, vai ser sensacional, vai ser perfeito. Não tem, você só vai se preocupar com imprevistos que possam acontecer, porque o restante, gente, já está tudo amarradinho. Até alguns imprevistos a gente consegue fazer com que sejam previstos e já ter ali, cartinhas na manga para resolver. Agora, quando você está na assessoria só do dia, é muito mais complicado, você fica mais vulnerável, mais vendido e mais no risco realmente de fazer as coisas darem certo.